participação aqui do Memória de Santos, no projeto Memória História Oral. Meu nome é Cláudio Lorena, eu sou pesquisador da Fundação e estou acompanhado aqui dos historiadores Roberto Tavares e José Dionísio de Almeida. Nós, nesse projeto, estaremos colhendo depoimentos de exponentes de nossa cidade. Fala o seu nome completo, data de nascimento, onde nasceu, o nome dos seus pais. Raul Cristiano de Oliveira Sanches, nasci em 10 de setembro de 1958, em Apucarana, no estado do Paraná. Meus pais, Cristiano Sanches e Lígia de Oliveira Sanches. Qual é a profissão deles? Minha mãe era do lar, não é? E meu pai foi comerciante e aposentou-se como conferente do Moinho Santista. Você nasceu em Apucarana e você ficou em Apucarana. Como é que foi a sua infância? Então, esse início, né, da história, ele é interessante porque minha mãe era de Brotas e meu pai de Presidente Bernardes, não é? Embora a família do meu pai fosse uma família de agricultores em Brotas, eles se conheceram já na juventude em Brotas, casaram-se e foram para o Paraná em 1957. Eu nasci em 1958, porque lá meu pai era comerciante. E no Paraná eu fiquei até os 4 anos de idade, daí nós fomos para Brotas. Seu estado em Brotas, onde foi? Estado em Brotas, passei toda a minha infância lá. Eu iniciei os estudos em Brotas no grupo escolar Dona Francisca Ribeiro dos Reis, né, uma escola tradicional, tombada, por onde todos os brotenses passaram por aquela escola, né? Era a escola principal da cidade, ainda é uma das escolas principais da cidade. Eu retornei ao Paraná em 1968. Eu fiz 6 meses da 4ª série do ensino primário naquela época, não é? Depois eu voltei para o interior de São Paulo e concluí o ensino primário, a 4ª série, em Barra Bonita, de onde voltei para Brotas 6 meses depois para fazer admissão para o ginásio. Você vem quando para Santos? Eu vim para Santos em 1971. No primeira série do ginásio, e meu pai veio trabalhar com meu tio numa padaria no bairro do Campo Grande, e eu estudei no 4º ginásio estadual de Santos, ali na Vila Belmiro, até a 4ª série, que depois virou 8ª série, e em seguida fui para o Colégio Primo Ferreira, onde eu cursei o colegial na área de humanas. Qual foi a sua impressão de Santos? Você chega em Santos, como você vê a cidade? Então, Cultural? eu conhecia Santos, né? Eu já, antes de vir para Santos, para morar em Santos, uma ocasião, eu e minha família, nós viemos para visitar meu tio, esse dono da padaria lá do Campo Grande, não é? E foi quando eu tomei o contato pela primeira vez com a água do mar, que foi, para um jovem caipira, brotense, foi uma belíssima experiência. Eu não vou esconder que eu bebi da água para confirmar que ela era salgada, não é? Depois eu achava que eu nunca mais voltaria para cá. Daí, em 1971, em abril de 71, eu estava chegando de ônibus com meu pai e meu irmão, porque meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs vieram antes para Santos. E eu e meu irmão precisávamos cursar o primeiro bimestre do ginásio
em Brotas para ter a transferência garantida para a escola em Santos. Quando eu cheguei em Santos, né, eu não me lembrava como tinha chegado em 1970, era muito novo ainda. Mas meu pai olhou para o morro ali, o Morro do Sabuó, e falou assim, aqui que nós vamos morar. Eu fiquei, na época eu fiquei mal impressionado, falei, puxa, mas nós vamos morar no morro, pai? Você falou que nós íamos morar perto da praia, não é? E era brincadeira do meu pai. O ônibus, naquela ocasião, ele passava pelo túnel, entrou no Canal 2, nós descemos na Carvalho de Mendonça e daí nós fomos carregando malas até a rua Evaristo da Veiga. Então, eu tive uma impressão de que eu chegaria em Santos para morar no morro. Talvez eu tivesse me revelado poeta muito antes do tempo, se eu tivesse ido para o morro naquela ocasião. Aí você estudou no Primo Ferreira? Estudei no Primo Ferreira, mas havia necessidade de eu trabalhar, não é? Porque a gente teve alguns percalços na vida econômica da minha família, né? Meu pai era comerciante bem-sucedido no Paraná, daí os irmãos brigaram, ele com a parte dele do comércio, ele foi para Brotas, onde ele comprou uma indústria de refrigerantes, aquelas tipo tubaína, guaraná, cerejinha, limão, não é? E de lá, depois que ele vendeu a fábrica em 68, 69, que voltou a tentar o sucesso no Paraná, quando nós viemos para Santos, meu pai já era empregado do meu tio, depois de ter sido motorista de caminhão na usina Varjão, em Brotas. Então, foi um choque social e econômico na minha vida na infância. Quando eu cheguei em Santos, o salário do meu pai com o meu tio não bastava, eu precisava trabalhar. Então, me lembro que na Pinheiro Machado, nós vimos nascer ali uma primeira loja do Pão de Açúcar, né, do supermercado Pão de Açúcar. E eu era muito pequeno, era muito mirradinho, não é? Ia fazer 13 anos. E quando eu soube que a loja seria inaugurada, eu cheguei, acho que era 6 da manhã, na porta do supermercado para me candidatar a trabalhar no supermercado, porque em Brotas, nos finais de semana, eu trabalhava no armazém do meu tio, né? E daí eles não me aceitaram lá no Pão de Açúcar para ser empacotador, porque eu era muito pequeno. Daí meu pai tinha um amigo lá na padaria, um policial militar, que atuava no Campes, né, no Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Santos. E ele falou assim, o seu menino quer trabalhar? Leva ele para o Campes. Não é? Isso foi em 1971, no final de 71. Eu estava em Santos há 8 meses já, não é? E eu fiz o curso e fui aprovado no final de novembro de 1971. E meu primeiro emprego, meu primeiro estágio do Campes foi como empacotador do setor de roupas femininas das lojas Sears, que funcionava naquela passagem entre Amador Bueno e a Rua São Francisco, não é? Então foi uma experiência muito importante. Eu fiquei um ano ali, fiquei um mês ali. Quando terminou o período das festas de Natal, eu fui dispensado e tive que me reapresentar no Campes. Mas daí as moças lá do setor de roupas femininas da Sears gostaram do meu trabalho, disse que eu era muito pequenininho, bonitinho, não sei o quê, né? E elas pediram para eu ficar. E daí eu tive uma experiência diferente, né? Como eu era muito paciente lá com os clientes da loja, eu fui trabalhar no setor de serviço ao freguês, né? Que era o setor de reclamações da Sears, né? E fiquei na Sears mais 3 meses. Mas daí eu continuava pequeno ainda e a Sears não me manteve lá como estagiário, porque eu era o único patrulheiro e a empresa só contratava os patrulheiros para o período de festas, né? Eu voltei para o Campes e recebi a carta para o meu segundo estágio.
no campus, que foi para trabalhar na biblioteca da Sociedade Humanitária dos Empregados no Comércio de Santos. E daí eu diria que a minha vida ela se transformou a partir dessa ida para a Biblioteca da Humanitária, onde eu fiquei por muitos anos. De uma certa forma, a Sociedade Humanitária, através da biblioteca, te influenciou bastante. Influenciou muito, porque no primeiro momento eu me encantava com os livros, né? Eu sempre gostei de ler, mas a biblioteca ela tinha alguns segredos, né? Naquela ocasião, algumas figuras perseguidas pela ditadura militar, tal, eles apareciam na biblioteca para ler os jornais do dia, né? Então, e ali não era um lugar neutro, mas era um lugar onde havia muita gente, muito sindicalista, comerciante, gente que contestavam o regime naquele período 72, 73, 74. De vez em quando um ou outro desaparecia e nós tínhamos notícia que eles estavam presos, tal. E eu recebia algumas recomendações de leituras destes, não é? E naquela época eu comecei a ler histórias, não é? Ler muito sobre a história do Brasil, ler alguns romances do Machado de Assis, Graciliano Ramos, e no intervalo, na hora do almoço, eu fazia aí era uma coisa de moleque, né? Eu não tinha a revista Playboy naquela época, com 13 para 14 anos. Eu me lembro que eu subia numa escada, lá no fundo da biblioteca, e tinha uma coleção dos livros da Cassandra Rios, não é? E esses livros eram picantes, eles detalhavam o ato sexual, as carícias, o amor, tal. Então eu lia o livro lá em cima da escada, para que ninguém visse, não é? Parecia que eu estava arrumando a biblioteca. E muitas vezes eu levava um livro do corpo humano, então eu fazia associação, não é? Então a minha imaginação, ela de uma certa forma, ela ficava toda leve e solta, não é? E foi quando eu comecei a ter assim um conhecimento da vida sexual através dos livros de ciências do corpo humano, associando ao prazer, né, no texto da Cassandra Rios, que muita gente talvez não se lembre. Então esse contato social e com essas militâncias, então virou assim também um contato sensual, né? Era. E de alguma forma influenciou Social e sensual. Essa fusão do sensual e do social resultou em muitas poesias, né? Acho que há uma forte influência na minha poesia desse lado, né? Desse lado, não o lado irônico, mas o lado poético das coisas, que são bonitas, tal. Então eu pude ter essa convivência. Agora, com 13 para 14 anos, eu comecei a escrever na Tribuninha de Santos, não é? Então eu fazia muita pesquisa na biblioteca, e eu virei um colaborador permanente da Tribuninha. Eu escrevia as biografias das segundas-feiras da Tribuninha. O Anleto Rosato, muitas vezes ele me dava uma ficha com o nome de algum escritor, uma personalidade, um cientista, e eu realizava pesquisas. Daí eu lia algumas enciclopédias espanholas lá da Humanitária e fazia tradução, e atualizava as informações e publicava na Tribuninha. E daí eu comecei a descobrir figuras que o Anleto não tinha as fichas com a foto, porque ele fazia o clichê daquelas fotos e publicava no jornal Tribuninha. Daí eu comecei a desenhar os personagens da Tribuninha. Então, além das biografias, daí eu comecei a colaborar com artigos, com crônicas, não é? Poesia não, porque ele não publicava poesia na Tribuninha. E daí aconteceu um fato muito curioso. Eu escrevia alguns textos para a Tribuninha e eu tentava republicá-los no jornal O Progresso de Brotas, não é?
E daí eu travei um verdadeiro braço de ferro com o editor do jornal lá, o José Lucente. É um jornal de muitos anos em Brotas, não é? O José Lucente, ele não acreditava que eu escrevesse. Daí eu falava, mas fui eu que escrevi esse texto. Falava, não, você não escreveu. Não há ninguém na sua família com tradição de escritor. Não tem nenhum escritor na tua família, como é que você pode ter escrito? Não tem nenhum jornalista na tua família, como é que você pode ter escrito, não é? Até que em 1975, eu estudava no Primo Ferreira e eu ganhei um concurso literário sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Sobre a presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E como esse concurso teve uma grande repercussão na época, né? Ele acreditou que era eu mesmo que escrevia, né? E a partir daí, além de ele pedir as minhas colaborações lá na Tribuninha, da Tribuninha e outras que eu escrevia, ele se tornou um grande amigo meu até a morte dele. A gente passou a ter uma convivência muito fraterna de muitos anos. E aí, nesse escrever, quando começa o movimento, você inserido no movimento dos escritores, dos poetas? Então, na escola, eu tinha convivência com vários colegas que escreviam, não é? Então, que procurava a biblioteca da Humanitária e sabiam que eu escrevia e nós trocávamos informações, participava de concurso e tal. Em 1976 para 1977, eu lia muito uma coluna no jornal Cidade de Santos que contava as ações da Academia Santista de Letras. E daí eu tive a ideia de criar a Academia Santista Juvenil de Letras, em 1977, não é? E era uma coisa assim, rococó, né? O pessoal falava assim, puxa, mas o Raul, ele é um adolescente que pensa como velho, não é? Ele vai criar uma academia, não é? Em plena década de 70, não é? E eu convivia com alguns autores da cidade, alguns poetas que eram engajados na luta política. Eu não era engajado na luta política, eu era engajado na literatura, engajado na vida cultural da cidade. Então eu participava dos eventos da academia, da Casa do Poeta Brasileiro, não é? E nesses eventos eu era assim uma figura que me destacava, porque eles achavam, pô, um jovem interessante, né? Olha, ele escreve, ele é o presidente da Academia Santista Juvenil de Letras, ele participa todo sábado à noite do programa na Rádio Universal, Páginas que o Sol Iluminou, não é? Então, era um jovem que, além da atividade cultural, literária, da presidência da academia, não é? Eu frequentava a comunidade de jovens da igreja São Judas Tadeu, nos finais de semana, eu era um membro atuante. Tá certo que eu fui atraído para a comunidade por causa de uma namorada, né? Então, eu passei a ser um católico bem praticante, embora eu tenha origem católica, não seja tão praticante, mas naquela ocasião eu fui um católico praticante. E eu era o presidente do Barcelona Atlético Clube, ali da Evaristo da Veiga, que era a forma de eu ter um time e jogar futebol, né? Porque caso contrário, eu nunca fui um esportista, então era uma forma de eu exercer uma atividade paralela, além da cultura e da minha atuação religiosa. O Aristeu Bulhões teve assim deu algum incentivo, deu assim, vai. Então, o Aristeu Bulhões, ele era uma figura seguinte, ele me apoiava muito na época da Academia Santista Juvenil de Letras, mas ele não gostava dos meus textos, não é? Essa coisa da sensualidade, do tratamento, ele falou assim, esse Raul Cristiano só fala de bunda, não é? Eu nunca me lembro, não tenho nenhum texto meu que eu tenha falado de bunda, não é? Mas ele dizia que eu só falava de bunda, que só falava de vagina, né? Como se eu fosse um erótico, né? Um poeta adolescente, jovem, erótico, né? Então ele erotizava a minha história, né? Agora,
esse processo, essa relação, era uma relação dificultosa, porque os meus textos não eram versos não eram sonetos com a medição das sílabas, alexandrinos. Eu era rebelde, eu adorava Oswald de Andrade, adorava o Mário de Andrade. Na poesia concreta, comecei a me inspirar naquele trabalho de construção dos textos e dos versos, não é? Com experimentalismo. Então, eu gostava do poema processo, concretismo, poema praxis, não é? De haikais. Então, era uma outra visão. Então, eu destoava. E a minha liberdade, na verdade, desse grupo mais conservador da literatura em Santos, ele aconteceu quando eu entrei na universidade, não é? Quando eu comecei a fazer jornalismo. E daí, eu me diria assim que eu me libertei. A Academia Santista Juvenil de Letras, depois que eu deixei o Primo Ferreira, ela durou ainda mais uns 2 anos e não teve sequência. Já que você está falando aí de poesia, de texto, fala um pouco do Picaré para nós. O que foi o Picaré, o que você sentou, construiu? Olha, o Grupo Picaré, ele foi assim uma grande realização, porque eu precisava ter um canal de expressão de acordo com a minha idade, de acordo com o meu pensamento e com a liberdade que a criação literária precisava, exigia, não é? Isso eu tive a partir do meu ingresso na FACUS, né, na Faculdade de Comunicação da Sociedade Visconde São Leopoldo, que agora é a Unisantos. Na minha época não era universidade ainda, né? Foi em 1979. Eu entrei na faculdade em 1979. Nessa ocasião, pouco tempo depois de eu ter entrado na faculdade, alguns colegas torciam o nariz para mim e falavam assim: ih, caramba, aquele rococó da turma do Aristeu Bulhões, né? Porque eles achavam o seguinte: aquele menino lá, ele é almofadinho, ele é muito esquisito, e não sabia dos meus dilemas, das minhas discussões sobre a qualidade dos meus textos com Aristeu Bulhões, não é? E daí eu comecei a movimentar com algumas publicações. Nós começamos a publicar os primeiros livros no mimeógrafo A Cachaçinha, aquele mimeógrafo a álcool, né? E daí eu fiz os primeiros livros meus impressos ali. Eu vendia na faculdade por um preço simbólico, só para poder comprar mais folha e mais stencil, né, para poder fazer a impressão. E daí, uma vez, em função disso, outros poetas da FACUS começaram a produzir poemas também, e nós começamos a nos aglutinar para nos organizar, não é? E nós tivemos a ideia de criar o Grupo Picaré. O Grupo Picaré, e por que Picaré, né? A gente queria ter alguma coisa que tivesse uma identidade regional, com regionalismo, né? Picaré é aquela rede, o arrastão, que em Santos é chamado de Picaré, né? Muita gente não sabe, mas era uma característica nossa, e daí nós elaboramos um manifesto e agregamos poetas da FACUS e de fora da FACUS, e viramos uma referência nacional e internacional, porque os nossos textos passaram a ser publicados em revistas de outras cidades, outros estados, não é? E daí começamos a publicar livros e chocávamos. Daí a gente já virou as costas de vez para a Academia Santista de Letras, não é? E nós não tínhamos nenhuma relação mais com Aristeu Bulhões. Nós éramos um grupo totalmente rebelde, né? Até pichações de muro naquela ocasião, não essas pichações que não dizem nada, que são apenas uma referência de gangue, né? Mas nós escrevíamos poesia nos muros aí da cidade com spray, com tinta mesmo, não é? E nesse período da faculdade foi quando eu me despertei mais para a militância política, porque daí eu atuava além da literatura, em função de que eu era uma figura, de uma certa forma, popular na faculdade. Eu era atraído para o movimento político na faculdade, né?
Eu já havia me filiado ao MDB em 1976, lá na época do Primo Ferreira ainda. Mas eu não tinha militância, porque até essa passagem eu acabei pulando na hora que eu estava contando a história. É o seguinte, eu tinha um professor, não é? Roberto Tavares, o Betão, ele foi um professor substituto lá um determinado período lá no Colégio Primo Ferreira, não é? Eu tinha acabado de me filiar ao MDB, não é? E eu não comparecia e tal. Daí uma vez me convidaram para ir numa reunião da juventude do MDB ali na filosofia, numa sede de diretório. Quando eu entrei lá, e quem eu deparei? Meu professor dando murro na mesa. Betão era muito radical naquela ocasião, né? Eu nunca mais voltei. Eu era o militante, mas eu era um militante de paz, tá certo? Eu era muito mais poeta do que o militante. Então o Betão me assustou por uma temporada, não é? E depois o Betão, na época, ele era do MR8 e eu era próximo da Reforma, era próximo da turma do Partidão, não é? Na verdade, eu era cooptado, né, pelo Pardal, pelo Edu Sanovics, pelo Pico. Eram várias figuras que me convenciam a ir para esse caminho, pelo Benê Furtado, né? Então a gente tinha esse caminho da história. Assim, vamos continuar um pouquinho no Picaré, explorar um pouco isso aí. As pessoas, eu queria que você citasse algumas pessoas, algumas com quem você tenha se identificado mais, que participaram do Picaré, e fazer uma associação também, já que você citou, do momento político da época, como ditadura, intervenção. Olha, estávamos engajados na época na campanha pela autonomia de Santos, não é? E essa luta pela autonomia, ela se confundia. Tinha a luta contra a caristia, era a luta pela anistia geral e restrita, por uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana. Então, as palavras eram as bandeiras que nós tínhamos nessa ocasião. Daí houve a reconstrução da UNE, a reconstrução do Centro dos Estudantes e, especialmente, particularmente em Santos, nós tivemos uma luta que eu me lembro que eu devia estar talvez na segunda ou terceira semana de aula na Facos, não é? Nessa época ainda não existia o Picaré, mas a Câmara de Santos ia votar a criação da Universidade Municipal de Santos, né? Na época do prefeito era Antônio Manuel de Carvalho, Carvalhinho. E daí havia uma mobilização dos estudantes, porque essa universidade ela seria uma universidade municipal, mas paga. E nós defendíamos o ensino público e gratuito, né? Naquela ocasião, o diretório acadêmico da Facos passou a orientação, falou, olha, vamos todos hoje lá para a Câmara Municipal para barrar o projeto do Carvalhinho, que é para criar mais uma faculdade paga, etc. e tal. Bom, eu me acertei, estava preparado para ir, né? Quando chegou no começo da segunda aula, eu levantei e falei, professora, eu sinto muito, mas eu tenho que deixar a sua aula, porque daqui alguns minutos começa a sessão na Câmara e eu queria convidar os colegas para que eles fossem comigo para a gente barrar o projeto da criação da Universidade Municipal de Santos. Sabe quantos me acompanharam? 2. Não é? O Paulo Matos, que era o Paulinho Blá Blá Blá, e o Rafael Marques Ferreira, né, que mais tarde virou meu parceiro. Ele e eu criamos o Picaré, não é? E daí nós começamos a ampliar a onda do Picaré a partir dessa luta política contra mais uma universidade paga, não é? E daí agregamos nesse trabalho o Fausto José, o Zé Cândido, o Sidney Sanctus, não é? A Edviges Morato, o Valdir Alvarenga, o Antônio Canuto, e daí, a Orleide Faia, a Edilza Fernandes,
Então foram figuras que Denise Gonçalves, figuras que foram se aproximando, Sérgio Gonçalves Pinto, que já era formado em direito, já um advogado, apaixonado pela poesia também. Então não eram todos da Facos, nós éramos espalhados e era uma delícia essa organização do Picaré, porque nós cruzávamos sempre com os nossos happenings, com as nossas vendas de poesia na rua, com o Roldão Mendes Rosa. Era o Roldão, Narciso de Andrade, o Júlio Bittencourt pai, não é? Júlio Bittencourt pai, e eles estavam sempre ali pelo Gonzaga, tal, ali na Praça da Independência, tal. E nós marcávamos ponto no Pop, que era um bar ali bem na esquina, onde depois montou-se uma casa da esfirra, não é? Então nós ficávamos até uma certa hora tomando cerveja lá embaixo e quando nós tínhamos mais algum dinheiro, a gente subia para tomar um caldo verde lá na parte de cima e às vezes nós encontrávamos lá o Roldão e o Narciso e o Júlio. Eram inseparáveis esses três e tinha mais um, não me recordo agora o nome dele, mas tinha mais um o companheiro deles que estava sempre juntos, às vezes eu encontro, e os encontrava depois no Café Paulista, no final da tarde, estavam sempre lá tomando também um café, um chá da tarde lá tal. Eles gostavam do nosso, eles não apreciavam muito a nossa poesia, né? Mas eles gostavam do movimento que nós fazíamos em Santos naquela ocasião. Continuando um pouco ainda aí, você citou um dos pontos hoje, um dos pontos de cultura, né, no Gonzaga, assim. Você poderia falar de outros, assim? Olha, dali nós nós ficávamos ali muito pelo Gonzaga, não é? Nós fomos para um outro que era mais moderninho, que era o Tops, não é? Que era do lado da sorveteria Itanhaém. Porque daquele ponto, não é, a gente via um pouco assim à distância o Betão e a turma do MR8 vendendo o Hora do Povo, não é? E nós ficávamos lá bebendo pinga com mel, não é? Olhando a estátua ali na Praça da Independência e ficávamos escrevendo poesia. Então a gente ficava lá, tinha um caderno que ficava rodando o caderno na mesa toda noite que a gente podia ir para o Gonzaga, ficávamos escrevendo poesia e eram verdadeiros delírios, né? Dessas poesias que a gente escrevia ali num clima muito interessante, né? Então, eu acho que 1979 e 1980 foram anos assim muito intensos. O outro ponto era a própria sede da Faculdade de Comunicação. Nós nos reuníamos lá na 7 de setembro. A faculdade funcionava no prédio do Colégio Santista e ali nós íamos ali para o Acadêmico, que era um barzinho em frente, ou então íamos para a sede do diretório acadêmico, que ficava em cima do bar, não é? E aí a gente começou já a produzir os poemas em xerox e também em mimeógrafo a tinta, que a faculdade emprestava para a gente para imprimir. Eram esses pontos aí. Nós não tínhamos assim muitos lugares, né? Eu uma vez por semana, eu pegava meus poemas e subia a serra. Daí eu ia para o Bexiga, corria alguns teatros tal para fazer a divulgação do meu trabalho, né? E eu me relacionava com outros poetas, então eu participei de uma feira Poucos e Raros, eu entrei numa Bienal do Livro para distribuir os meus poemas lá em São Paulo, no Ibirapuera. Então, foi um período muito intenso. E nessa época, eu era sempre uma figura muito apaixonada. Eu trabalhava na Tribuna. Para entrar na Tribuna, fazendo jornalismo, eu fui trabalhar no faturamento do jornal, não é? Então eu conciliava as atividades no faturamento, depois eu fui para o departamento de pesquisa, não é? E daí eu chutei a Tribuna porque eu me apaixonei por uma menina em Mongaguá e eu fui trabalhar num jornal mensal lá, Mongaguá Notícias. Eu troquei um dia a Tribuna pelo Mongaguá Notícias, mas era só uma coisa de poeta, né,
para ficar perto de uma das minhas musas inspiradoras da época lá de Mongaguá. Quando você entra no escritório do Lara? Então, essa entrada no escritório do Lara já foi assim um pouco mais tarde, quase no final da faculdade, foi em 1981, né? Eu fazia freelancer, né, nessa época, né? Eu escrevia para alguns jornais, eu fazia pestap, né, de jornais, diagramação e pestap. Eu fazia uns bicos aí em algumas gráficas, né, de montagem de jornais, de revistas, tal. O Picaré editava os livros, né? Nós realizamos com recursos próprios uma feira de literatura independente, em 1981, lá no Teatro Municipal. Nós fizemos também lançamentos de livros aí em de vários dos nossos colegas do Picaré, não é? E nesse momento eu também acumulava atividade de diretor de imprensa do Centro dos Estudantes, né? Eu fiz parte da diretoria da Renata Zanetta no Centro dos Estudantes. Foi uma chapa de composição, só estava o PT de fora, né, nessa chapa, né? Mas tinha todo mundo lá, era a primeira chapa com o Edu Sanovics, foi todo mundo no centro, né? E daí essa chapa da Renata foi uma continuidade e tal. Então ali era uma convivência que foi politicamente muito rica, né? A convivência do Partidão com o MR8, com os independentes. Eu estava entre os independentes naquela época, né? E às vezes eu apanhava, porque você tinha que tomar uma posição, né? Ou era MR8 ou era Partidão. Então essa luta política interna nos estudantes, ela era muito aguçada, muito forte, não é? Para um poeta que havia lançado um livro, em 1980, eu lancei meu primeiro livro impresso, o Vitória, não é? De poesias. Eu fiz o lançamento numa galeria de fotografias ali na Rua Maranhão, perto da faculdade. Eu consegui, na noite de autógrafos, vender 700 livros. Foi assim era a fauna cultural e política de Santos, estava lá, estava todo mundo lá, não faltou ninguém, né? Nessa época todo mundo queria me ganhar, né? Era uma figura assim. Eu participei dos movimentos iniciais do PT, então eu frequentava lá o Jabaquara. Talvez a minha história pudesse ter sido diferente do ponto de vista político antes de trabalhar com Lara, né? Eu poderia ser um fundador do PT. E daí eu me lembro que numa dessas mesas lá do POP, a gente começou a discutir. Eu não havia lido ainda o Capital, não é? Não tinha lido nada de Marx. O pessoal do Partidão tinha me lascado logo um Gramsci para eu ler, uma literatura difícil para mim, não é? Eu preferia mais os romances nacionais, não é? E eu fiquei naquele dilema e eu tive uma discussão na época com o Daniel Bezerra, né? Daniel era artista plástico, muito aguerrido, tal. Ele falou: você não pode nem estar entre nós, você nem leu o Capital, não sei o quê. Talvez ele nem se lembre disso, né? E daí foi uma briga lascada. Eu falei: vocês são os intelectuais de sovaco, vocês andam com esses livros debaixo do braço, eu duvido que vocês tenham lido, não sei o quê. Nesse dia, eu deixei de ser petista, né? Deixei de ser petista e daí fui para o movimento estudantil com a Renata Zanetta e no final de outubro de 1981, eu estava no departamento de pesquisa da Tribuna preparando um trabalho para a faculdade. E chegou uma colega. Ela falou assim: Raul, eu fui indicada para trabalhar no escritório do Lara. Como ele é deputado, tal. Eu falei: eu sei que ele é deputado. Então, você não quer ir comigo lá para eu dizer não? Porque eu não vou trabalhar com ele. Tem aquele pessoal do MR8 lá, eu não quero nem... Falei com a minha mãe não quer que eu vá trabalhar com Lara. Que esse pessoal é muito radical lá, né? E daí, eu falei:
Tudo bem, eu fui solidário a ela. Quando nós chegamos lá, fiquei lá de fora, o Lara a recebeu e tal. O Lara saiu da sala para se despedir da minha colega e falou assim, ô Raul Cristiano, o que você está fazendo por aqui? Eu falei, vim só acompanhá-la e tal. Falei, o que você está fazendo da vida? Eu falei, fazendo uns freelancers, uns bicos e tal. Eu falei assim, eu estou precisando de um assessor de imprensa, você quer trabalhar comigo? Daí eu falei assim, eu topo, né? Ele falou assim, e o que eu preciso fazer? Se você topa, eu vou levar o teu nome lá para a Assembleia Legislativa, quando sair a tua nomeação, eu te chamo e você começa a trabalhar e tal. Só que daí eu não contava com uma situação interna no escritório do Lara, né? O Lara, o MR8 tinha uma atuação muito forte no escritório do Lara naquela ocasião, né? O Lara era popular, né? O Lara não era do MR8, mas o Lara acolhia todos os setores progressistas da política aqui em Santos, né? E daí não saía a bendita minha nomeação para a Assembleia Legislativa. Eu fui informado que o Betão, Cecílio, né, eles ficavam, não vai trazer esse almofadinha babaca aqui para assessoria, esse cara tá lá com os caras do partidão, é um reformista, nunca foi revolucionário, né? E eu me lembro que eu fiquei sabendo disso, falei, tudo bem, já perdi, né? Um dia eu cheguei e liguei pro Lara, falei assim, deputado, olha, eu precisava de uma informação, porque eu não estou pegando mais nenhum bico, nada, eu precisava que você me desse uma definição. Eu vou ser nomeado, não vou, porque daí eu procuro o meu caminho e tal. Ele falou assim, dá um pulinho aqui no escritório e tal. Ali na General Câmara 5, perto ali da Praça Rui Barbosa. Ele pegou e falou assim, senta aí. É o seguinte, você sabe que eu sou deputado. Eu falei, eu sei. O ano que vem, 1982, eu sou candidato à reeleição. Eu falei, muito bom. Eu preciso que você trabalhe para mim. Só que eu tenho algumas informações que você... Ou melhor, você é filiado a algum partido clandestino? Como é que eu sou filiado a um partido clandestino? Se eu fosse filiado a um partido clandestino, nem isso me tortura. Eu falaria pro Lara que eu era filiado ao partido clandestino. Eu falei, não, sabe o que é? Eu tenho umas informações que você é mais ligado ao outro lado, né? Aquela turma lá do Gato, do Milani. Você sabe, o Milani vai ser candidato a deputado. Eu preciso que você trabalhe para mim. Você vai ser meu assessor, você vai ter que trabalhar para mim, você não vai poder trabalhar para ele e tal. Mas eu preciso, essa informação para mim é fundamental. Você é filiado a um partido clandestino? Eu falei assim, eu não sou filiado a um partido clandestino, Lara. Ele falou assim, então você vai ser nomeado amanhã. Sobre esse período ainda da autonomia, que é um momento que você está vivenciando isso, né? Santos sob intervenção, prefeito nomeado, luta pela autonomia, essas duas que você falou. Detalhar um pouquinho mais como é que foi para você essa luta política. Então, quando eu entrei na assessoria do Lara, foi em novembro de 1981, eu passei a ter um papel muito interno no trabalho de retaguarda, né? Eu passei a ser o redator de tudo, né? Dos discursos, das notas, na elaboração dos cartazes, palavras de ordem, não é? E daí eu fui, de uma certa forma, absorvido pela turma do Betão, né? Que ditava as ordens lá naquele escritório. E tinha Betão de um lado e Edmur do outro, né? Porque Edmur era assessor do Lara, né? E nós tínhamos sido dirigentes do Centro de Estudantes juntos, né? E nessa ocasião, a minha militância, ela se resumia num trabalho mais para dentro. Eu era, na verdade, um produtor de textos e até que eu pude calibrar o meu texto com a linguagem do Lara, com a linguagem da Maria Alice Antunes, que era mulher do Lara, que ela dava as orientações políticas lá no escritório, foi muito difícil. Então, a partir daí, eu era
praticamente não chegava a ser nem um coadjuvante da história, né? Eu era um figurante que não aparecia, não é? Eu ia no evento, mas eu ficava sempre numa posição de retaguarda, eu não ia para a linha de frente. Se você olhar as fotos da época, você pode ver muitas faixas, fui eu que escrevi a faixa, não é? Eu que produzi, eu sugeri a palavra de ordem que estava num cartaz, porque tinha colagens aí nos tapumes da cidade, autonomia já, tá certo? Mas a minha militância, ela passou a ser uma militância muito do jornalista profissional na equipe do Lara. Então eu fiquei, nesse período, lutando com as palavras. Então eu preparava os discursos, mas eu não, muitas vezes eu acompanhava o Lara apenas para reportar depois o que o Lara fazia. E tinha outra coisa. Naquela ocasião, assessor de imprensa era mal visto entre os jornalistas, era uma coisa assim incrível. Meus colegas, e a redação do jornal, eles não gostavam de assessor. Hoje, a assessoria de imprensa é o grande veio de trabalho para todo jornalista, não é? Mas naquela ocasião era um intermediário entre a figura e o veículo, sabe? Então havia uma coisa assim, que jornalista era para trabalhar em jornal, não é? Então, o assessor de imprensa era um problema. Agora, na minha forma e no espaço que eu tinha, eu acho que eu ajudei bastante na luta pela autonomia, ajudei bastante na campanha das diretas já, não é? Eu era o cara que organizava as fichas de presença, as atas, não é? As publicações dos jornais, as notas à imprensa, elaborava os boletins, elaborava os panfletos que eram distribuídos, não é? Então era uma agência dentro do projeto político daquela época. Mas aí com o tempo você vai assumindo tarefas políticas, né? Aí você começa a viajar, aí começa a ir para o Vale do Ribeira, aí acontece. Então, essa parte, ela começou depois no período da luta da autonomia. Eu viajava com o Lara para o Vale do Ribeira, que ele tinha uma atuação muito grande lá, e tomei muito contato com o movimento dos poceiros lá do Vale do Ribeira, dos pescadores, das colônias de pescadores da cidade, não é? E aí o Lara me apresentava como um jovem da juventude do PMDB. Né? O Lara já estava já era PMDB naquela ocasião, 1982, 83. Né? E daí, para abrir os comícios, sabe que abrir comício é pior, o primeiro que fala é a pior tarefa. Não é? Eu nunca tinha falado num comício. A não ser numa assembleia de estudantes, quer dizer, você falava no meio de tantos lá, não é? Mas em Cananéia, no final de 1982, eu estou lá na retaguarda, como sempre, daí tinha um caminhão, assim, num lugar chamado Porto Cubatão, que fica ali na margem do canal de Cananéia. De repente, o apresentador do comício chama... Agora queremos chamar o Raul Cristiano, da juventude do PMDB. Putz, eu achei que era para subir no caminhão, para levar algum texto. Assim, com a palavra, o Raul Cristiano. Abriu o comício em Porto Cubatão, não é? A partir daí, o Lara começou a dar corda e eu passei a viajar para o Vale do Ribeira sem o Lara, não é? Para o trabalho de organização partidária. Na época não tinha o PMDB no Vale, o Vale era dominado pela Arena e pelo PDS, pela Reação, e o nosso trabalho foi de montagem do PMDB em cada um dos municípios. Uma tarefa que me traz recordações muito boas, porque eu convivi com vereadores, líderes comunitários, líderes do movimento de poceiros, pescadores, de todo o Vale do Ribeira, por muitos anos a partir daí. Então, eu conheci o Laureano, que é um líder político lá em Registro, não é?
Eu conheci o Laureano muito tempo antes, quando eu trabalhava onde? No Mongaguá Notícias. Porque é o seguinte, em Mongaguá, como redator do Mongaguá Notícias, eu era um entusiasta da volta dos trens, ligando Santos até o Vale do Ribeira. E numa das sessões da Câmara, havia um vereador que era presidente da UVEVAR, que é a União dos Vereadores do Vale do Ribeira, o Laureano dos Santos, que eu conheci nessa época, em 1979, 80 e tal. E o Laureano, a partir dali nós fizemos uma amizade, né? E o Laureano depois, ele era do Partido Popular naquela ocasião, e ficamos juntos quando o Partido Popular fundiu com o PMDB. E o Laureano passou a ser uma figura, assim, muito importante. O Laureano, o Flavinho, que era um vereador de Pedro de Toledo, o pai do Samuel Moreira da Silva, a dona Deia. Cada vez que nós íamos para o Vale do Ribeira, os pais do Samuel faziam um pit stop lá em Miracatu e eles ofereciam sempre um lanche para nós lá em Miracatu. Depois íamos para Eldorado, né? Em Eldorado tinha o prefeito, era o Ari, e esse prefeito Ari era um apaixonado pelo Emílio Justo. Então não adiantava a gente fazer nenhum movimento lá, porque o Emílio Justo tinha sido autor da lei que transformava Eldorado em instância. Então aquilo não adiantava ir qualquer deputado lá que ele não recebia. Cananéia foi uma conquista, não é? Nesse período, o próprio Laureano foi um guia para nós lá no Vale, não é? Em Sete Barras tinha o Benedito Sacum, um sujeito duro, não é? Difícil no trato. Em Barra do Turvo era a família Cavalcante, não é? Cavalcante pai, velho, e a filha Denise, não é? Esse era o PMDB. Em Iguape era difícil, porque ali, além do PMDB, da Arena, do PDS, dos partidos da época, ali tinha duas tendências, era coxo ou berne. Então fulano é coxo, fulano é berne. Às vezes você tinha gente do PMDB que era coxo e berne. Então eu não entendia muito a história lá no município de Iguape. Mas essa região é uma região assim muito rica politicamente, uma região muito sofrida, não tinha nada no Vale, né? Nessa época não tinha nada, a não ser uma disposição de acertar. BR-116 era a estrada da morte, né? Era uma estrada de mão única, mão dupla, né? E o desenvolvimento passava muito distante de lá.